As Escrituras são o meio através do qual Deus nos ensina a cada dia. Assim é uma alegria estarmos juntos para estudarmos nesse instante a sua palavra. Nos dias do Velho Testamento, lidando com a cultura daquele tempo, assim como nós utilizamos hoje do método de maquetes, Deus utilizou do método de apresentar modelos, símbolos, tipos, figuras das grandiosas realidades celestiais, de modo tal que eles pudessem entender na linguagem deles as maravilhosas realidades da ação salvífica de Deus em seu favor. É bem verdade que as realidades de Deus eram muito mais profundas, muito mais complexas do que eles poderiam entender. Porém, aqueles modelos todos visavam ajudá-los a que eles pudessem se relacionar melhor com Deus, entender o Deus que os amava e o que os havia salvado. Nessa semana, baseados nas cartas de Paulo, principalmente, nós iremos estudar sobre as prefigurações, os símbolos, as figuras, os modelos apresentados no Velho Testamento quanto ao descanso em Deus, como um símbolo do descanso em Cristo que nós hoje e na eternidade desfrutaremos. Se nós soubermos aprender das lições bíblicas, cresceremos em nossa vida cristã. Como primeira lição, nós estudamos esta semana 1 Coríntios 10, onde o apóstolo São Paulo nos relembra que a jornada do povo de Israel no deserto era como que uma prefiguração da caminhada, da jornada do Israel espiritual de Deus, da igreja, rumo a Canaã celestial. Paulo compara, por exemplo, o andar sob a nuvem com o andar sob a liderança de Cristo. A travessia do Mar Vermelho como um batismo espiritual para Israel. A pedra que jorrou água no deserto, diz Paulo, representava Cristo, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, diz Paulo. De acordo com o apóstolo, o exemplo de fé e obediência, as crises e a desobediência de Israel, são para nós uma lição que foi preservada, escrita, para que nós possamos aprender com aquelas lições e possamos entender como devemos hoje servir ao Senhor. Assim é que os símbolos do Velho Testamento apontam para verdades e realidades do Novo Testamento. Nós lembramos esta semana, por exemplo, que o santuário era uma representação do plano da salvação. Os rituais ali oferecidos, os sacrifícios, eles representavam a obra salvadora de Cristo por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Bíblia, o sangue representa a vida. Assim é que o ponto central de muitos rituais do Velho Testamento era o momento do derramamento e da aspersão do sangue no altar e no santuário. A cada dia o pecador confessava os seus pecados colocando as suas mãos sobre o animal. Assim, simbolicamente, os seus pecados eram transferidos dele para o animal. O animal era morto, o sangue levado para o santuário, e assim os pecados eram transferidos do pecador para o santuário. Anualmente, o santuário era purificado no dia da expiação. E Deus, dessa maneira, ensinava a grandiosa obra de Cristo em nosso favor. Porque o santuário nessa terra, ele era um símbolo do verdadeiro santuário celestial, onde Cristo ministra em nosso favor como nosso sumo sacerdote. Cristo ofereceu por nós o verdadeiro sacrifício na cruz do Calvário. Por isso, hoje, não oferecemos mais sacrifícios de animais. O nosso sacrifício, diz Paulo, hoje é um sacrifício espiritual. Nosso culto racional, no qual reconhecemos que aceitamos a obra de Cristo em nosso favor, que aceitamos a sua justiça em lugar dos nossos pecados. Assim, é que a partir de terça-feira, a lição vai ampliando o conceito bíblico do descanso em Deus, através de aceitarmos a salvação em Cristo. Assim como o Velho Testamento se utiliza de lições para extrair
para nós o que significa o descanso em Deus, no Novo Testamento nós encontramos a aplicação desses símbolos. Por exemplo, o sábado devia ser para Israel um símbolo do descanso em Deus. Ele tinha basicamente um tríplice significado. Deveria ser para Israel um memorial do dia da criação, um momento especial para adoração e para descansarem com o Senhor e no Senhor. Mas, em segundo lugar, o sábado devia ser para ele também um símbolo de libertação. O Criador, Deus Criador era o Deus que os libertara da escravidão. Em terceiro lugar, o sábado devia ser para eles um símbolo do descanso de Deus, que eles experimentariam ao entrarem na terra prometida. Porém, Paulo, na carta aos Hebreus, ele nos destaca, que conquanto eles entrassem na terra prometida e descansassem no sábado, eles não entraram no descanso de Deus. E por quê? Primeiro, faltou-lhes fé, confiança no Deus que os redimira. Há uma estreita relação na Bíblia entre fé e descansar no Senhor. É a confiança nas suas promessas, na sua direção, que traz à nossa vida paz, calma, segurança e descanso. Em segundo lugar, diz Paulo, eles perderam a percepção, a visão espiritual dos objetivos da observância do sábado, seus propósitos, suas bênçãos, como símbolo do descanso em Deus. Mais ainda, Paulo diz que eles não entraram no descanso de Deus conquanto estivessem na terra prometida e descansassem no sábado, porque eles passaram a seguir os seus próprios caminhos, se afastaram do Senhor, desenvolveram um sentimento de rebelião contra Deus, foram endurecidos em seu coração e, desse modo, entraram na terra prometida, mas não entraram no descanso de Deus. Assim, Paulo lança um descanso aos cristãos. Nós, porém, que agora cremos, estamos entrando no descanso de Deus. A lição começa a destacar, quarta e quinta-feira, quando é que nós entramos e quando não entramos no descanso de Deus. Por exemplo, a lição destaca que nós não entramos no descanso de Deus quando nos esquecemos da maneira pela qual Ele nos guiou no passado, das bênçãos em nosso favor, e assim começamos a murmurar contra Deus. Nós não entramos no descanso de Deus quando não exercitamos diariamente a nossa fé, quando nós não permitimos que a nossa vida seja totalmente depositada em suas mãos. As nossas preocupações ocupam o primeiro lugar e nós nos desviamos da adoração verdadeira ao Senhor. Paulo destaca também que quando deixamos de confiar no Senhor e passamos a confiar em nossas próprias forças, não buscamos a guia de Deus para a solução de nossos problemas e nossos desafios. Como isso acontece, nós desobedecemos às orientações do Senhor. E assim Paulo lembra que Deus disse que aquela geração não entraria no seu descanso. Vaguearam no deserto durante 40 anos, até que ali morreram. A geração seguinte entrou na terra de Canaã, estabeleceu-se ali, tomou cidades, fez edificações. Porém, Paulo diz, eles também não entraram no descanso de Deus, porque mantiveram a falta de fé, o espírito de desobediência, não ouviram a voz dos profetas enviados pelo Senhor, não experimentaram por isso a realidade da salvação. Por isso, Paulo nos dá uma advertência. Ele nos diz, repetindo as palavras do Salmo 95, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em Hebreus, Paulo apelou ao povo de Deus em nossos dias, para que não repetíssemos os erros do povo de Deus no passado. A lição destaca quando é que nós entramos no descanso de Deus. Primeiro, quando nós entramos numa relação de fé pessoal com Cristo Jesus. O descanso divino envolve uma relação de fé com Jesus. Assim nós entramos no seu descanso. Entramos no descanso do Deus que nos criou e do Deus que nos salvou. Nós entramos no descanso de Deus
quando experimentamos a paz do perdão que Ele nos oferece, quando experimentamos a realidade da salvação, a transformação da nossa vida, dos nossos pensamentos, palavras, nossas atitudes. Nós entramos no descanso de Deus quando passamos a confiar a Ele a direção de nossa vida, quando estamos totalmente em Suas mãos, quando nossos propósitos, nossos objetivos se tornam os propósitos e os objetivos de Deus. Alguns ensinam que o descanso sabático foi substituído pelo descanso em Cristo, mas isso é uma inversão de argumento, porque no livro de Hebreus, Paulo nos demonstra que o sábado foi destinado a intensificar em nosso coração o descanso de Deus, a realidade presente que encontramos nesse descanso. A cada sábado, nós podemos nos lembrar do descanso de Deus em nossa vida. Podemos confiar não em nossas obras, mas nas obras de Cristo em nosso favor, na sua justiça, na sua promessa de salvação. A cada sábado, nós somos lembrados por Deus de que, através da atuação do Espírito Santo em nossa vida, nós somos libertos do domínio do pecado. A cada sábado, nós somos lembrados dos resultados da salvação em Cristo na cruz do Calvário. Assim, o descanso sabático não foi substituído pelo descanso de Cristo. Não. Na verdade, o descanso no sábado é uma lembrança permanente para nós hoje do descanso que temos em Cristo Jesus. O sábado é uma mostra semanal para nós do supremo descanso em Cristo, do descanso que teremos afinal. É um anúncio do descanso final que teremos no reino de Deus em Cristo Jesus. Enfim, o convite para mim e para você hoje é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, hoje precisamos de tomar uma posição, de entrarmos no descanso de Deus, aceitarmos a salvação de Cristo Jesus, de entrarmos na realidade do plano de Deus para a nossa vida e a cada sábado confiarmos no seu perdão, na sua paz, buscá-la e termos dele a certeza de que um dia estaremos para sempre no seu santo reino. Que essa seja a minha e a sua experiência hoje e sempre.